Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Nós iniciamos mais esse culto em louvor e adoração a Deus, culto que nós preparamos para essa semana que é chamada de Semana da Paixão, o sacrifício de Jesus naquela cruz, e nós nos preparamos, ainda que de forma cada um na sua casa, mas tendo a certeza de que Deus está em cada lar, em cada família. Eu queria ler com você o Salmo de número 22, antes de nós iniciarmos esse culto com uma oração, com louvores. Salmo de número 22, o texto diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não sou homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Queria que você pulasse comigo alguns versículos. Olha só o versículo 17. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Irmãos, a gente percebe nesse texto o que é chamado inclusive de um salmo messiânico, onde a gente vê alguns textos como esse de lançar sorte sobre as vestes e outros versículos que vão falar da pessoa de Jesus. Esse texto ele traz algumas ideias. Primeiro, que Jesus foi abandonado para que eu e você tenhamos esperança, mesmo em dias difíceis como esse. Versículo 3 fala sobre a santidade de Deus, e a gente vê logo após sobre a fraqueza do homem, sobre quanto o homem é frágil, pecador. A gente inicia esse culto clamando a Deus que nos perdoe e louvando a Deus por causa de Cristo Jesus, por causa da santidade de Deus. Eu te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar iniciando esse culto, para que Ele seja adorado, para que o nosso pecado seja perdoado. Vamos orar. Pai de amor, Pai de graça, nós te louvamos, Pai, porque iniciamos esse culto em adoração ao Teu nome, certos da Tua presença, e Deus, nós queremos aqui adorar o Teu nome pela Sua santidade, pelo Seu caráter que é totalmente diferenciado, totalmente maravilhoso. Nós te louvamos também, ó Deus, porque o Senhor enviou Jesus a esse mundo, que Ele inclusive chegasse a ser abandonado pelo Senhor, numa relação eterna da Trindade. Ele se deixou ser abandonado, para que eu e cada um dos meus irmãos não fôssemos abandonados. Obrigado, Deus. E Deus, que em meio à fragilidade do nosso coração, ao nosso pecado, que o Senhor nos perdoe por causa de Cristo Jesus. Deus, que tudo nesse culto seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Edifica as nossas vidas, ó Deus. Fala conosco, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Nós vamos agora cantar alguns cânticos em louvor e adoração ao nosso Deus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua
tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dar louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim
eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Irmãos, nós faremos agora um momento de oração. Temos vivido momentos complicados, luto, tantas coisas difíceis, esse momento todo que a gente tem enfrentado com relação à Covid e tantas outras coisas, restrições, impactos financeiros aí para muitos. Vamos orar pedindo consolo de Deus, sabendo que, como a gente já leu, Jesus viveu o que a gente chamou, o que o texto chama de desamparo, de abandono.
O Salmo 22 destaca que Jesus foi abandonado, para que eu e você nunca fôssemos abandonados, para que a gente tivesse a certeza de que Deus está conosco. Então vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço porque o Senhor está conosco, o Senhor é esse Deus que cuida dos seus, que é aquele que realmente nos ama, é aquele que está no controle da história, e nós queremos buscar ao Senhor, ó Pai, buscando para que realmente o Senhor esteja com cada coração, com cada vida, suprindo a paz, ó Deus, naqueles que estão angustiados, naqueles que estão enlutados, abençoando a saúde daqueles que estão enfermos, curando, ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos, e pedimos a Deus que o Senhor esteja com a Tua provisão sobre aqueles que estão sendo afetados, abençoando, ó Deus, o Teu povo que está aí em casa, sustente os Teus servos, ó Deus, cuide do nosso país, do nosso mundo, abençoe, Deus, os governantes, esteja com aqueles que estão à frente, ó Deus, para que tenham a sabedoria do alto, ó Pai, abençoe as nossas vidas, abençoe o Teu povo, esteja com cada um, o Senhor sabe de todas as dificuldades, cuida, ó Deus, ampara o Teu povo, esse é o nosso pedido, nós fazemos isso em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 15, nós leremos aí todo o texto mais ligado à condenação e crucificação de Jesus, nos preparando para a Páscoa, nesse próximo fim de semana. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 1, o texto diz: Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então? Deixa quem chamais rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de purpa e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se-lhe de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram, e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus.
Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além dessas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Grande e eterno Deus, estamos diante da Tua palavra, Deus, que é fonte de vida para os nossos corações, e pedimos a Tua direção, a Tua iluminação, Deus, para que nesse tempo, onde nós celebramos a morte de Jesus, que é o grande marco na história da humanidade, que isso venha a impactar mais uma vez o nosso coração, porque por vezes nós caminhamos numa rotina, deixando de lado esse ato que é tão marcante, tão importante para as nossas vidas, que isso renove em nosso coração o compromisso, o amor por Jesus Cristo, ó Deus. Usa a minha vida, fala o coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, quem gosta de ser humilhado? A humilhação é sempre algo que é descrito de forma bastante negativa. Não é legal ser humilhado, não é prazeroso ser humilhado. E na nossa sociedade contemporânea, parece que isso ganha algumas pitadas, porque por vezes as pessoas, elas têm dentro de si um grande sentimento de querer se impor sobre as outras, ou seja, qualquer princípio de humilhação já é um grande problema. Ao mesmo tempo, as pessoas têm desejo de humilhar as outras. Hoje se fala muito, especialmente na internet, sobre o que é chamado de cultura do cancelamento, onde pessoas que podem cometer determinados erros se tornam alvo de extremas e uma grande quantidade de críticas. Isso tem acontecido em diversos lugares, e recentemente isso ficou bastante em evidência no chamado Big Brother, onde alguns personagens ali, parece que foram colocados ali para movimentar uma grande audiência, exatamente por conta de serem figuras que eram quase que odiadas, eram figuras canceladas, eram figuras que eram alvo de grandes críticas. Isso movimenta as pessoas. Recentemente também vi um vídeo de um cantor chamado Gabriel Pensador, que ele começa o vídeo mostrando o dedo do meio, e fazendo isso, ele fala: eu fiz isso para atrair a atenção de vocês, porque a gente percebe o quanto essa questão da cultura do cancelamento movimenta e chama a atenção das pessoas. As pessoas querem odiar, as pessoas querem humilhar as outras. Parece que existe um desejo no coração do homem e da mulher, de estar por cima, e para isso ter que humilhar o que está ao lado. Jesus viveu o que a gente poderia chamar da cultura do cancelamento. Jesus foi extremamente humilhado. E é interessante
que se a gente for olhar para até mesmo a psicologia, ela fala dos efeitos da humilhação, especialmente no meio infantil. A gente percebe que esse tipo de coisa de humilhação acontece muito dentro das escolas, crianças que humilham as outras, adolescentes que cometem o que é chamado de bullying. Isso, segundo um estudo na psicologia, traz um extremo efeito no desenvolvimento infantil, com consequências psíquicas danosas, como por exemplo, afetando a estrutura afetiva, um sentimento de vergonha constante, timidez, revolta, imunidade a críticas alheias, ou seja, eu posso ir para um outro extremo de eu não ouvir críticas, e aí inclusive haver uma desconstrução da fronteira moral, de intimidade, e tantos outros efeitos danosos nas pessoas. Irmãos, a gente percebe o quanto a humilhação traz danos a partir desse estudo. E a gente olha para esse texto, e na verdade alguns versículos, e até mesmo desde o início da história de Jesus, a gente percebe que Jesus foi humilde e viveu debaixo de humilhação. É interessante que por vezes um rei, ele não tolera humilhação, pelo contrário, ele se coloca numa posição de pompa, de demonstrar os seus luxos, exatamente para se colocar numa posição de estar acima dos outros. E Jesus, a gente tem falado sobre o rei na cruz, e nós continuamos hoje com essa série, pensando que Jesus é esse rei, mas é um rei diferente. Jesus é um rei exaltado em meio à humilhação, e é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite. O rei exaltado em meio à humilhação. Jesus, ele, pelo menos uma semana antes, havia sido aclamado como rei, mas agora ele está num cenário totalmente diferente. Todas as predições que Jesus tinha feito começam a se cumprir. Judas entrega Jesus para os mestres da lei, o trai por 30 moedas de prata. Jesus se angustia no Getsêmani, ele é preso à noite, e à noite não era permitido haver julgamento, então eles fazem algo que era totalmente proibido naquela época, mas eles fazem por debaixo dos panos, escondidos. Jesus é julgado então pelos judeus, é condenado por esses judeus, vítima do que é chamado de blasfêmia. Junto a isso, ele é cuspido logo após ele dar uma declaração, dizendo que ele é sim o Filho de Deus. Ele é cuspido, ele é esmurrado, ele é esbofeteado. No texto que a gente leu, a partir de Marcos 15:1, a gente percebe uma trama que está com aqueles homens mestres da lei, porque depois de fazer algo que não era permitido, que era proibido, de julgar à noite, eles então acordam cedo, fazem uma reunião para supostamente demonstrar que eles haviam julgado Jesus de manhã, mas eles se reúnem e depois eles levam Jesus para Pilatos, e eles levam Jesus para Pilatos, porque para o judeu não era permitido matar alguém, porque eles estavam sob o domínio dos romanos. Então somente os romanos poderiam matar Jesus. Então eles vão atrás de Pilatos, que era o procurador ou representante de Roma na região da Judéia, a região onde eles estavam, e ali então eles procuram acusar Jesus diante de Pilatos. Pilatos começa a ouvir aquelas acusações e ele percebe que são todas acusações ligadas à fé dos judeus, e especialmente Pilatos conclui que era por inveja que aqueles mestres da lei estavam fazendo aquelas acusações. Então Pilatos, ele tem algumas situações de ouvir falar que Jesus era um bom homem, e de repente ele fica relutante em condenar Jesus. Então ele tenta usar de algumas estratégias para que Jesus fosse solto. Ele queria tomar essa decisão, mas Pilatos, inclusive, ele se torna um covarde, porque ele não usa da sua autoridade para poder absolver Jesus. Ele quer que as multidões façam o julgamento, não ele.
porque ele tinha medo das multidões. Então ele usa duas estratégias para tentar soltar Jesus. A primeira, ele manda que Jesus seja esbofeteado, que ele seja torturado ali. Então, o Evangelho de Marcos não conta com tantos detalhes, mas os outros evangelhos mostram que ele envia Jesus então para ser ali chicoteado, primeiro apanha com paus, depois com chicotes que tinham até mesmo pedaços de ferro nas pontas. Então eles batem em Jesus, que fica totalmente desfigurado. Então ele traz novamente Jesus, e diante da multidão, talvez numa tentativa de constranger aquela multidão, da multidão entender que Jesus já sofreu o suficiente, mas ali eles não mudam de ideia. A multidão continua forçando para que Jesus fosse morto. Então Pilatos usa de uma outra estratégia. Havia uma dinâmica de que toda a Páscoa, para agradar os judeus, eles poderiam escolher uma pessoa para ser solta, um preso para ser solto. Então Pilatos vai atrás do que era famoso pelo assassinato que havia cometido. Traz o homem chamado Barrabás, e ali naquela situação ele fala: vocês não querem que eu solte Jesus? Quem que vocês querem que eu solte? E aí a multidão clama: solte Barrabás. Então o que eu faço com Jesus, com esse que vocês chamam Rei dos Judeus? E a multidão grita unânime: crucifica, crucifica. A mesma multidão que havia acabado de aclamar Jesus como rei, é aquela que começa a gritar: crucifica-o para Jesus. Jesus sofre intensas humilhações, ele é esbofeteado, ele é torturado. Aqueles soldados romanos, eles são irônicos em aclamar Jesus como rei, ele é desprezado, ele sofre uma grande humilhação no meio dos soldados romanos. E aqui inclusive ele sofre mais uma humilhação, ele é trocado por um assassino. Imagine isso, meu irmão, o Rei dos Reis, o Criador, sendo trocado por um assassino, por um bandido. A humilhação que Jesus passa. Então, após eles gritarem, Pilatos, com medo da multidão, então permite que Jesus seja enviado para ser crucificado. Jesus sofre intensa humilhação. Jesus começa, na verdade, sendo humilhado, saindo do céu e vindo à terra, sendo o próprio Deus. Ele se humilha, se tornando homem. Sendo homem, se torna servo. Sendo juiz, ele se torna uma vítima indefesa. Sendo santo, ele se fez pecador, se fez pecado, porque o nosso pecado estava sobre ele. Sendo bendito, ele se fez maldição, porque a Bíblia diz em Deuteronômio, a Bíblia diz em Deuteronômio: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então, sendo bendito, ele se torna maldição. Sendo glorificado pelos anjos, ele é cuspido pelos homens. Jesus é humilhado de todas as formas, e vai até a pior das humilhações da época, que é a cruz. A crucificação naquela época era sinônimo de vergonha, e para piorar a situação, já era uma humilhação ser crucificado. Carregar a cruz era para os servos, era para os escravos, e Jesus então carrega aquela cruz com mais uma demonstração de humilhação e de vergonha. Olha só o que diz Tim Keller sobre a crucificação. A crucificação era uma pena, cuja intenção era ser o método de execução mais humilhante e horrendo. Os romanos tinham reservado a seus piores criminosos. Era uma forma de execução que provocava uma morte lenta, sangrenta, um espetáculo público extremamente doloroso, que normalmente acabava com uma morte terrível por choque ou asfixia. Esse é Jesus, aquele que sofre intensas humilhações.
E como se não bastasse a humilhação de ficar sendo um grande espetáculo para as outras pessoas, dizendo que ele não era digno, que ele era desprezível, por isso estava na cruz, as pessoas que passavam ao redor da cruz, uns passavam blasfemando, balançavam a cabeça, aqueles que passavam pelo caminho, os principais sacerdotes escarneciam, ou seja, zombavam de Jesus, e até mesmo os que foram crucificados com ele o insultavam. Jesus passa por grande humilhação. Quando a gente olha para esse cenário de Jesus, a gente pensa sobre talvez muitas das situações que a gente pode ter enfrentado. Que tipo de humilhação você já passou? Eu queria dizer que isso não altera o seu valor, porque você é filho amado de Deus, em quem Ele tem todo o prazer, como Deus declara para Jesus no batismo de Jesus. Sabe por quê? Porque indo para a cruz, Jesus foi humilhado, para que o valor dele fosse atribuído a nós. A humilhação de Jesus, Ele se sujeitou a essa humilhação toda, para que eu e você pudéssemos ter valor de sermos filhos amados de Deus, em quem Ele tem todo prazer. Irmãos, a cruz era um grande espetáculo, era a morte mais humilhante da época, e por vezes hoje a gente tem a relação com a cruz como um símbolo que até mesmo é usado, por exemplo, em lojas de joias, e até mesmo brincos em formato de cruz, e até tem um autor chamado Enter Wright que ele diz: se você perguntar ao assistente de loja, dessas lojas de joias, você vai achar que muitos deles não sabem o que o símbolo significa, e nem mesmo os clientes. A cruz tornou-se ironicamente uma metáfora morta. Alguém uma vez disse que se você quiser usar uma cruz como um brinco, que poderia ser uma boa ideia usar uma cadeira elétrica como seu par, para lembrar-se que a cruz era e o que ela significava de fato. Olha só, uma cadeira elétrica, porque a cruz hoje não é um símbolo tão claro de condenação, hoje não acontece. A gente sabe que alguns países têm a cadeira elétrica, inclusive o Enter Wright estava falando de um contexto norte-americano, onde ainda, de certa forma, existe esse tipo de coisa, ou enforcamento, tantas outras coisas. A gente usa talvez esse símbolo de uma forma um tanto banal, mas pense na cadeira elétrica, pense numa forca. Esse é o símbolo da cruz. A cruz é um lugar de humilhação e sofrimento de Jesus. Jesus é condenado, é morto por amor a nós. Mas por que Jesus é condenado? E existem as acusações. Inclusive, Jesus é levado primeiro para o local onde os judeus faziam as suas reuniões e poderiam fazer o julgamento, o chamado Sinédrio, e depois Jesus é levado para o lar do procurador romano, que era Pilatos. E no Sinédrio, no tribunal judaico, Jesus é chamado de blasfemo, ou seja, ele acaba recebendo uma condenação tanto quanto teológica, religiosa, mas levado ao representante romano, ele então é condenado pelo que é chamado de sedição. O que é isso? Sedição é o ato de causar rebelião, inclusive de querer se tornar um rei. Não é à toa que eles levam a acusação, ele está se chamando rei, mas nós temos o nosso rei que é César. Eles inclusive usam de algo que eles não suportavam, que era a liderança de César sobre ele, mas era conveniente na época, para os líderes religiosos, para condenar Jesus. Eles usam desse artifício para então condenar Jesus.
A grande questão é que os mestres da lei aqui são movidos exatamente por ciúme e inveja. Jesus ali está tendo popularidade, as multidões estão querendo seguir Jesus, ir atrás de Jesus, por mais que fossem as mesmas que tenham sido influenciadas por esses líderes religiosos a crucificar Jesus. Mas eles estão enciumados, e eles inclusive, eles estão enciumados porque Jesus demonstra autoridade no seu ensino, e ali eles estão perdendo o campo de ter o reconhecimento da multidão, de ter destaque, de ter recursos inclusive. Eles estavam perdendo a sua autoridade sobre o povo, porque havia outro que estava ensinando como quem tem autoridade. No final das contas, é pelo orgulho e pelo sentimento de querer serem reis, porque os sacerdotes queriam ter a liderança ali, eles queriam ser reis sobre o povo, pelo desejo, pela ganância, pelo anseio pelo poder, eles então acusam Jesus. O que o poder pode causar no coração do homem? A gente percebe isso nos inúmeros casos de corrupção que a gente tem vivido ao longo da nossa história brasileira. E esse é mais um caso. Eles usam texto, como João 19:12 fala: se você solta Jesus, você não é amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Olha que tipo de argumento eles usam para poder condenar Jesus. Mas quem era esse rei Jesus? Porque Jesus, ele de certa forma demonstrava essa liderança, esse reinado dele, mas qual era a intenção de Jesus como rei? Jesus diz em João 18:36, o meu reino não é desse mundo. Ou seja, por mais que eles quisessem levar essa acusação para o líder romano da região, Jesus não oferecia risco para Roma, porque ele não queria se assentar no trono de César. Ele diz que o reino dele não é desse mundo. Olha só o que diz um autor chamado Adolf Paul: seja o que quer que for, rei dos judeus. Qual o significado que ele tinha para Jesus? Pelo menos não era derramar o sangue dos outros, mas o seu próprio sangue pelos outros. Jesus não estava disposto a pegar em armas, a ser um líder militar. Jesus queria, na verdade, não derramar o sangue dos outros, mas derramar o seu próprio sangue, por amor aos outros, para construir o seu reino. Jesus é acusado de que ele queria ser rei dos judeus, mas foi exatamente por ser rei dos judeus que ele foi condenado. Jesus estava ali para construir com o seu próprio sangue esse reinado de amor e justiça. E olha que interessante, meus irmãos, Jesus, ele é o criador de todo o universo, e sendo o criador de todo o universo, ele tem direito, ele pode julgar a sua criação, mas naquele momento, ele estava sendo condenado pela sua própria criação. Ele não exerce o seu direito de ser juiz, mas ele é condenado para que a condenação que era nossa seja paga por ele. John Stott diz que a sentença de morte de Jesus foi um horrendo erro judicial. Sabe uma coisa interessante, meus irmãos? É que se Deus fosse nos acusar, não haveria nenhum erro judicial. A gente seria condenado justamente. Mas Jesus, ele recebe uma condenação injusta, para que a justiça dele seja atribuída a nós. Jesus, o justo juiz, se deixa ser julgado de forma corrupta pelos judeus e pelos romanos, para ser condenado na cruz em nosso lugar.
E Jesus então é condenado. E ele então sobe a cruz. Estando nesse lugar alto, a gente já falou sobre o desprezo de algumas pessoas que passavam pelo caminho, pelos líderes religiosos. Eles dizem: salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Ou então os líderes religiosos: desça agora da cruz Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Pura ironia, puro desprezo. Eles falam de Jesus descer da cruz, mas Jesus não tinha que descer da cruz. Jesus, ele tinha desde o início como missão subir a cruz, ser levantado na terra. E para meditar sobre essa expressão, texto muito especial que eu gostaria que os irmãos guardassem com carinho, é João 12:32, que diz: Jesus, predizendo a sua morte, diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava falando isso para falar sobre o tipo de morte que ele teria. Aqui, meus irmãos, a gente pode refletir sobre a glorificação de um rei, a coroação de um rei, ser levantado. Mas a coroação de Jesus, ela é muito diferente do que a maioria das coroações, ou todas as coroações, porque Jesus é coroado na cruz. A ideia de ser levantado na cruz é algo que traz extremo destaque. O texto diz: atrairei todos a mim. Olha só o que diz um autor: aqueles que creem no Filho do Homem exaltado têm a vida. A morte é o pressuposto de saída da esfera terrena e de transfiguração. Os que levantam Jesus na cruz o exaltam como regente e juiz. Sua exaltação torna o discipulado da cruz essencial para os crentes. A exaltação de Jesus é também o seu aperfeiçoamento. Ele não estabelece seu reino terreno, mas por sua ressurreição e ascensão, exaltada ao seu lar celestial. Ou seja, Jesus na cruz é exaltado como regente e juiz. Olha que interessante. Jesus se assenta nesse trono, mas esse trono de Jesus tem o formato de uma cruz. A coroa de Jesus não é uma coroa de ouro com pedras preciosas, a coroa de Jesus é uma coroa de espinhos. Jesus é esse rei que tem um reino totalmente às avessas, de ponta cabeça. Sem nem mesmo perceber, os romanos estavam então coroando Jesus naquela cruz. Na cruz todos olhariam para Jesus, mas da forma como ele realmente reinaria, através do seu sacrifício. Ele troca tudo que ele teria de pompa, de destaque como rei. Ele troca todos os reinos desse mundo pelo reino que não é desse mundo. Ele escolhe ser rejeitado por todos, em vez de ser amado por todos. Ele troca a glória dos homens por ser envergonhado. E naquela cruz, no alto, quando Jesus entrega o seu Espírito, o texto em Marcos 15:38 diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Jesus tinha sido levantado naquela cruz, e ele de alto a baixo rasga o véu do templo que nos separava de Deus. O véu do templo era algo que separava o povo de Deus, Deus sendo santo, 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 e o povo pecador. Então, uma vez por ano, apenas o homem que seria o homem mais santo, que depois de fazer muitos sacrifícios para que o seu pecado fosse purificado, um homem, o sumo sacerdote, entrava nessa sala para que então todos os sacrifícios fossem entregues a Deus, de todo o povo. Qualquer um que quisesse entrar de forma
às escondidas, sem o devido preparo, ele era morto. Porque a santidade de Deus não compactua com o pecado. Então esse véu que separava Deus dos homens, daqueles que servem a Deus, ele é rasgado de alto a baixo, porque Jesus foi levantado, e depois ele desce para o sepulcro, para ser ali enterrado. O ato de Jesus da cruz simboliza exatamente o véu se rasgando de alto a baixo. No versículo 39, a gente vê uma grande declaração. O centurião romano, aquele que tinha César como rei, aquele que apenas poderia reconhecer César como filho dos deuses, ele diz para Jesus, sobre Jesus: verdadeiramente este homem era filho de Deus. É na cruz que Jesus demonstra esse poder como rei, para salvar todos os seus servos. O poder da cruz destaca a exaltação de Jesus. Inclusive, a gente lê no texto que houve escuridão sobre a terra, houve terremoto. Outros textos dizem que mortos foram ressuscitados, naquele momento que Jesus morre. E vendo isso, o primeiro a olhar para Jesus como Filho de Deus, como Rei, é o centurião romano. Que precioso isso, sabe por quê? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente pode ser quem for, se a gente conhece Jesus, experimenta de Jesus, a gente tem um encontro com Jesus. Irmãos, a gente percebe que Jesus aqui, ele começa a viver um processo muito especial para que a gente possa ter vida. Tim Keller diz mais uma coisa: Jesus, aquele que fizera o mundo, que criou o mundo, estava sendo desfeito. Por quê? Porque ele estava sofrendo na pele o dia do nosso julgamento. No final de todas as coisas, vai haver sim um julgamento, e aqueles que não se renderem a Jesus, vão ser como que crucificados, vão receber a ira de Deus sobre si. Mas Jesus foi desfeito naquela cruz, para que essa condenação não chegue a mim e a você. Jesus sofreu intensamente, e somente, não apenas aqueles que sofreram um tipo de crucificação, porque além da crucificação, que era um grande sofrimento, Jesus recebe o peso do pecado sobre si. E aí o Hendrickson diz que somente os condenados ao inferno conhecem o que Jesus experimentou naquela cruz, porque Jesus recebe o pecado e a ira de Deus sobre si. Irmãos, é por causa da morte de Cristo que o mal é uma coisa passageira, é uma sombra. Muito além do alcance, há uma luz sublime para sempre, pois o mal foi tragado dentro do coração de Jesus. Ali o mal foi exterminado. E a gente olha para a maldade humana, para pessoas que entregaram Jesus na cruz, para o mal que se espalha hoje em dia, e a gente tem esperança, inclusive sobre o sofrimento que a gente tem vivido hoje em dia, porque todo esse mal que veio através do pecado foi esmagado na cruz. Eu sei que mesmo 2000 anos depois a gente continua experimentando sofrimento, mas mais uma vez, esse mal é uma sombra que passa. A eternidade de sofrimento em Jesus não existe mais. A gente pode ter a esperança de não viver mais o sofrimento, porque Jesus sofreu por nós. Não aqui muitas vezes, porque nós vamos passar pelo sofrimento, mas no final da história,
quando os nossos olhos se abrirem, se fecharem para a história, e em Jesus eles se abrirem para a eternidade, eles vão se abrir para a eternidade de plena alegria, paz. A gente vai poder viver aquilo que Jesus conquistou naquela cruz, para a gente refletir e praticar. Irmãos, Jesus trocou honra por vergonha, para que eu e você possamos não ser humilhados pelos nossos pecados. Se o diabo vir querer nos humilhar e nos acusar pelos nossos pecados, nós temos a certeza de que a gente tem esse valor em Deus. Não é à toa que Jesus vai acusar, Satanás vai acusar Jesus dizendo: se você é filho de Deus, aquilo que Deus acabara de falar para Jesus no batismo, se você é filho de Deus, atacando a identidade de Jesus. Da mesma forma, quando a gente peca, é comum da gente ter na nossa mente, no nosso coração, aquele sentimento: não, será que eu estou salvo? Será que vai acontecer? Tenha essa certeza, essa humilhação não é mais para você, porque aquilo que Jesus fez na cruz é para que a sua identidade seja firme, de que você é um filho amado de Deus, em quem Ele tem todo prazer. Segunda coisa para a gente refletir e praticar: Jesus foi julgado para que eu e você não sejamos mais julgados por Deus, mas absolvidos pelo advogado que está junto ao Pai. Jesus foi humilhado também no julgamento. E a gente já disse que se Deus fizesse um julgamento, Ele nos condenaria justamente. Jesus foi condenado injustamente, mas a nossa condenação seria justa. E agora a gente tem a esperança e a certeza de que em Jesus esse julgamento não vai mais acontecer sobre nós, porque Jesus já foi julgado e condenado naquela cruz. Por fim, até mesmo a morte de Jesus faz parte do plano eterno dele na história, na eternidade. Ou seja, até mesmo a morte de Jesus estava debaixo da soberania de Deus. Se ele não se poupou de ir para aquela cruz, se ele cumpriu, se ele se submeteu a ser julgado pelos homens, as próprias criaturas sobre as quais ele mesmo tinha direito, se ele se submeteu a tudo isso, soberanamente, sabendo de todas as coisas, qual é a coisa que, amando a gente, ele não pouparia por amor a nós? Jesus, vou repetir, ele sendo rei, tendo controle de toda a história, ele se submeteu à morte naquela cruz. Ele não foi lá porque foi algo que involuntariamente aconteceu, ele acabou sendo condenado, sendo pego pelos homens. Não, aquilo estava debaixo do controle de Jesus, de Deus. Para quê? Para que eu e você hoje tivéssemos a certeza de que até mesmo a morte de Jesus era debaixo desse controle eterno de Deus sobre a história. Então a sua vida, meu irmão e minha irmã, está debaixo do controle e do amor de Jesus sobre a sua vida. Eu quero orar com você, para que essas verdades todas estejam no teu coração. Primeiro, de que Jesus foi humilhado para que o valor de sermos filhos amados, em quem Deus tem todo prazer, esteja presente no nosso coração. Para que a condenação de Jesus nos dê a certeza de que nós somos livres, nós fomos justificados, nós fomos sempre
colocados como absolvidos por Deus por causa do nosso advogado que está junto ao Pai. Em terceiro, de que o controle de Deus sobre todas as coisas, e até mesmo da morte de Jesus, faz com que a nossa vida esteja no controle de Deus, e seja alvo de tamanho amor, que mesmo podendo evitar a cruz, por ter controle de toda a história, não evitou, por amor a mim e a você. Feche seus olhos, vamos orar. Grande e eterno Deus, te louvamos, ó Pai, porque a mensagem da Páscoa é uma mensagem de grande amor. Como é bom olhar para a história, Deus, e perceber que o maior ato de amor da história é feito por nós, por mim, por cada um dos meus irmãos, e que essa história de amor seja realmente presente sempre nas nossas vidas, ó Deus, para a gente olhar para o tanto que Jesus se humilhou, o Deus Criador se humilhou, vindo até nós, sendo maltratado, cuspido, morto na morte mais humilhante da época, tudo para que o valor dele, de filho amado, seja sobre nós, e que isso nos faça ser amados, ó Deus, hoje. Deus, que em nome de Jesus, a condenação que houve em Cristo Jesus nos dê a certeza que já não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, de forma que a gente saiba e tenha certeza do nosso advogado junto ao Pai. Isso nos dê a tranquilidade de sermos justificados, considerados justos por Deus, porque nós mereceríamos sermos condenados. E por fim, que a certeza do controle do Senhor na história, do teu amor, que não evitou a cruz, faça o nosso coração ter a certeza de que o Senhor está no controle das nossas vidas, e de que o Senhor nos ama muito. Obrigado, Deus, pela tua palavra, esteja com a vida de cada irmão, que o Senhor abençoe a vida de cada um desses queridos, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos, e que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus estejam presentes em cada casa, em cada família, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Ótima semana a todos.